A escola do meu filho ligou, dizendo que ele tinha esquecido o lanche. A primeira coisa que eu respondi foi, pode deixar ele sem lanche. A professora, nessa hora, ficou completamente surpresa. Ela disse que por uma política da escola, eles não poderiam deixar o Miguel sem lanche. Eu lembro que eu até brinquei com ela, não vai ficar traumatizado. E ele tem reserva, ele não vai morrer por ficar uma tarde sem lanche. Quando o Miguel chegou em casa, a gente teve uma conversa muito mais importante do que o lanche, né? E antes que alguém pense que isso é falta de amor, pelo contrário, é muito pelo contrário. Foi uma decisão consciente que eu tomei por amor. Pensando não no menino de hoje, mas no homem que eu quero formar. Desde muito cedo eu tomei essa decisão como mãe, que eu não faço mais pelo Miguel aquilo que ele já sabe fazer sozinho. E isso não é ser uma mãe fria, pelo contrário, eu sou muito carinhosa com ele. Mas é que eu sinto uma responsabilidade de formar um homem capaz de assumir a responsabilidade pela própria vida no futuro. E naquele dia eu perguntei para ele, filho, como é que tu poderia ter resolvido esse problema do lanche sem ligar para a mamãe? E ele pensou e respondeu, eu não sabia. Então eu respondi para ele, tá tudo bem. Eu vejo duas alternativas. Uma, tu fica sem lanche, porque tu esqueceu, era a tua responsabilidade. Isso sem reclamar, sem fazer vitimismo, sem se fazer de coitadinho, porque era a tua responsabilidade, tu esqueceu. Ou tu usa o teu recurso próprio, o teu dinheirinho, vai lá e compra o lanche. Mas tu não precisa mais ligar para a mamãe para resolver um problema que tu já sabe resolver sozinho. Estamos combinados? Sabe por quê? Porque eu quero criar um menino que, diante de um problema, ele não pense para quem que eu vou ligar para resolver isso. Que ele pense, como é que eu resolvo isso? Mas como em tudo eu não sou perfeita, estou em desenvolvimento, então eu tenho uma questão, que é a questão da antecipação. Eu acabo lembrando ele às vezes, que eu quero evitar que ele erre. Não esquece o lanche, não esquece a mochila, pega o casaco. E toda vez que eu faço isso, eu corro o risco de roubar exatamente aquilo que eu mais quero desenvolver nele. A responsabilidade nasce quando eles entendem que as escolhas deles têm consequência. Eu tenho convicção do homem que eu quero formar. Mas por amor, às vezes, a gente acaba não dando todo aquele espaço para que essa atitude se desenvolva. Porque a força ela não se ensina, ela se desenvolve. E é errando, é assumindo os erros, e é corrigindo, fazendo de novo. Mas tá tudo bem, porque eu também estou aprendendo todos os dias. Porque formar um homem capaz exige que muitas vezes eu tenha coragem de suportar o grande desconforto que é ver ele errar. Para que ele tenha a oportunidade de aprender. E talvez essa seja uma das formas mais difíceis e mais bonita de amar.